Xenofobia é o nome utilizado em referência ao sentimento de hostilidade e ódio manifestado contra pessoas por elas serem estrangeiras. Esse preconceito social tornou-se mais comum em virtude ao grande fluxo de migrações que tem acontecido. Olá, meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Jaqueline Oliveira, mas podem me chamar de Jaque. E no vídeo de hoje eu vou contar a minha experiência nesses 5 meses aqui em Portugal. E sim, gente, existe muito preconceito contra brasileiros aqui em Portugal. E para quem não sabe, eu trabalho em restauração. Gente, lugar mais propício para isso não existe. Lá 90% dos clientes são portugueses. Então, dia sim ou dia não, sempre tem alguma coisinha, alguma alfinetada que eles soltam, não diretamente contra a minha pessoa, mas sim a minha nacionalidade. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês pelo menos 5 desses casos. Eu vou contar para vocês em forma de história, que vai ficar muito mais fácil de vocês conseguirem visualizar. Então, o primeiro caso, nós estávamos servindo o almoço, né, que é servido lá na onde eu trabalho, e tem um expositor com as sobremesas. E veio uma senhora perguntando se o arroz doce era feito por brasileiros, porque os brasileiros não sabem fazer arroz doce. Então, tipo, esse já foi o primeiro caso. Ela falou desse jeito: ah, esse arroz doce foi feito por brasileiros porque eles não sabem fazer arroz doce. E a primeira coisa que a gente ficou foi chocado, perplexo dela ter falado na nossa cara que os brasileiros não sabem fazer arroz doce. E daí a gente informou que o chefe é português, que era para ela se sentir mais confortável. Ela falou que ela iria provar e que depois ia dar um retorno pra gente se tinha gostado ou não do arroz doce. Todos esses casos são indiretamente, gente. Nunca eu vi alguém... Não, mentira. Tem um caso, sim, que é o último que eu vou citar aqui pra vocês, em que a pessoa se referiu a nós. Mas sempre tem... Ah, não é diretamente, né, os casos. Então, porque o brasileiro não sabe. Ah, porque o brasileiro nunca fez. Então, assim, são casos, assim, indiretamente, né? Então, o próximo caso foi da mulher. Ela veio questionar, falando que o almoço estava muito salgado. Ela veio falar que... olha, eu queria dar uma opinião para vocês, né? Uma sugestão. Falar com o chefe, porque a comida tá muito salgada. Aí ela virou e falou assim para mim: não, porque vocês brasileiros colocam o sal diretamente na frigideira. Então o bife tava muito salgado. Aí eu virei para ela e falei assim: o chefe não é brasileiro, o chefe é português. Ela: ah, é? Nossa! Ai, nossa, mas é que assim, tava muito salgada a comida. Ela ficou totalmente desconcertada. O porquê? Na visão dela, não era o problema o sal, o problema era em o cozinheiro ser brasileiro. Ela já veio acusando, falando que nós brasileiros, que no caso o chefe era brasileiro e que estava fazendo a comida muito salgada. Ela também citou em que o outro dia a comida estava muito apimentada. Ela: nossa, mas a comida também outro dia estava muito apimentada. Então vocês brasileiros colocam pimenta diretamente na frigideira. Vocês brasileiros colocam sal diretamente na frigideira. Então ela não veio atacar, né, o cozinheiro. Não, ela veio acusar a nossa nacionalidade, falando que nós brasileiros colocamos sal diretamente na frigideira e que dessa forma não é o jeito correto de se cozinhar. E eu falei pra ela que o chefe era português. Na hora ela ficou totalmente desconcertada e falou: ah, tá ok. Ah, pode avisar pra ele então, por favor, porque a comida tá muito salgada. Então, tipo, eu já vi que foi uma questão de preconceito incubado. E o terceiro caso foi diretamente sobre a minha pessoa. E sim, gente, eu já sofri xenofobia aqui em Portugal. Estava explicando sobre um bolo de aniversário, que lá onde eu trabalho nós fazemos encomenda de bolo de aniversário para uma cliente, e um casal estava fazendo consumo na mesa. Então, assim, a conversa não era com eles, mas eles estavam prestando atenção, eu fazendo a explicação para a moça de como ela podia fazer a encomenda do bolo dela. Tava falando todas as massas que tinha, todos os recheios e cobertura. Então, tava orientando ela da melhor forma para fazer o bolo de aniversário. E depois, no final, quando eles vieram fazer o pagamento da conta, esse casal que não tinha nada a ver com o assunto, virou para mim e falou: nossa, você explica muito bem, adorei a sua explicação. Na hora eu falei: ah, obrigada. Ele: nossa, ainda mais você sendo brasileira, você soube explicar.
Aí eu falei, o que tem a ver uma coisa com a outra? Eles falaram primeiro, eles me elogiaram. Eu fiquei contente porque é o local do meu trabalho, né? Então, se eu tava explicando bem, significa que eu estou explicando bem para outras pessoas também. Só que depois eles vieram e falaram, mesmo você sendo brasileira, você soube explicar. Eu falei, oi? Pô, ali é o meu local de trabalho. O mínimo que eu tenho que saber é saber explicar o produto que eu estou vendendo, o produto que eu estou oferecendo para o cliente. E eles viraram e falaram, nossa, isso que você é brasileira, você sabe explicar. Então, assim, eu achei um absurdo eles terem falado isso, tipo, na minha cara, ali. Aí eu, pois é. Aí eu virei pra isso e falei, é o meu trabalho, né? Eu tenho que explicar da melhor forma. Mas só que assim, gente, eu fiquei chocada, porque foi totalmente, diretamente pra mim. E isso nunca tinha acontecido. A quarta coisa que acontece toda semana, quase todos os dias, são os clientes perguntando se o dono do estabelecimento é brasileiro. Não sei se é porque a decoração ou pelo fato de que 90% dos funcionários são brasileiros, né? A minha gerente é brasileira, nós somos 3 funcionários brasileiros, uma cabo-verdiana e o chefe que é português. Então eu não sei, por essa questão da maioria dos atendentes serem brasileiros, a primeira coisa que eles perguntam é: esse restaurante, esse café é de dono brasileiro, né? E a gente fala que não, porque não é. O dono, os donos, né, que é um casal, eles são portugueses. Então eles ficam totalmente surpresos. Eles falam: nossa, jura? Nossa, que lugar, que ambiente legal, que ambiente bacana. Então, assim, não é uma questão de xenofobia, mas é um preconceito em que eles já têm dessa questão. Porque se é brasileiro, tá trabalhando, o espaço também, o dono também é brasileiro. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. E antes de irmos para o último acontecimento que fez 3 funcionárias chorarem lá, gente, sim, acontece de chegar a humilhar as pessoas e as pessoas ficarem nervosas. Isso acontece em qualquer lugar. Já deixa aqui embaixo o seu comentário do que você achou desse vídeo, se você já passou por alguma experiência aqui em Portugal de xenofobia, né? Ou algum tipo de preconceito que você sofreu por ser brasileiro ou pela sua etnia. Já deixa sua curtida também aqui no vídeo para o YouTube saber que esse vídeo é relevante e poder compartilhar com mais pessoas. E compartilha você também, compartilha com quem você sabe que pretende vir aqui para Portugal, que está se planejando, que esse vídeo é um vídeo muito bacana que vai ajudar a pessoa a abrir a mente e conseguir vir um pouco mais forte aqui para Portugal. Nesse nosso último caso, que quase deu polícia, gente, foi por pouco que não deu polícia. As funcionárias de lá de onde eu trabalho, foi logo no comecinho, onde estava ainda inaugurando o café, estavam tomando um solzinho, né, ali na parte do intervalo, e veio um senhor bêbado, gente, bêbado, em direção a elas. Elas estavam conversando e nem prestaram atenção. Só sei que esse senhor começou a xingar elas de tudo quanto é nome. Sim, gente, mandando elas irem para tudo quanto é lugar, falando que elas não eram bem-vindas aqui em Portugal, que o lugar delas era no Brasil, que elas não deveriam estar aqui. Então, assim, foi um momento bem tenso, porque ele estava bêbado e as meninas tentavam se afastar, tentavam se recuar, porém ele vinha para cima delas também, né? E elas não queriam gerar mais desconforto, então elas tentaram sair de frente do local onde nós trabalhamos, né, para não gerar nenhum conflito, ou eles saber onde elas trabalhavam e depois voltar em outro momento. Então elas foram em direção à rua, não entraram no estabelecimento, e ele começou a perseguir elas, gente. Sim, começou a perseguir e xingando. Tanto que depois veio um outro senhor português também, pedindo para ele parar com aqueles xingamentos, falando que elas não mereciam estar aqui, que elas tinham que voltar para o Brasil, que o mínimo que elas deveriam é saber falar o português, que elas não sabiam falar o português corretamente. Então, assim, tudo que é possível. Aí o senhor falou que se não parasse com aqueles xingamentos, ele ia chamar a polícia, né? Aí nesse momento elas tentaram sair do foco, sair de perto dele, e nisso ele conseguiu sair, porque, gente, ele estava bêbado, né? Então, no momento, o que a gente faz? É tentar sair de perto, tentar não provocar mais. E nisso elas deram uma volta no quarteirão, que era para poder meio que despistar ele.
E sim, ele conseguiu, foi embora, mas assim, por pouco não foi polícia, não entrou a polícia no caso. E elas ficaram bem nervosas, porque era logo no início, tinha uma funcionária que era recém-chegada aqui também, fazia acho que 1 mês e meio que ela estava aqui, 2 meses, então era muito recente, então ela ficou bem nervosa, começou a chorar bastante de nervoso, porque o cara foi muito grosso, muito estúpido com elas, e é muito decorrente disso acontecer, gente. Aqui podem se falar que os portugueses gostam dos brasileiros, meio complicado. Obviamente que a gente vê muito acolhimento por pessoas, tanto lá onde eu trabalho, eu converso com diversas pessoas e elas sempre me acolhem, conversam e perguntam sobre o Brasil. Alguns falam que já foram conhecer lá alguns estados, né? Então eles acabam compartilhando a experiência deles comigo. Mas a gente vê que algumas pessoas acabam falando de uma forma meio pejorativa em alguns sentidos. Essa semana mesmo eu estava conversando com um cliente e ele sempre vai lá, super simpático, sempre conversa comigo. Só que ele soltou que eu deveria aprender, eu deveria me esforçar a falar o português daqui de Portugal. E, gente, pra que eu vou forçar? Se eu forço, eles vão falar que eu estou forçando algo. Eles sempre vão falar, você está tentando imitar o português de Portugal. E se eu falo do meu jeito, eles vão... e critica. Então fica assim uma linha tênue entre o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Eu então converso com todo mundo do meu jeito, obviamente tento medir as palavras, porque nem todas as palavras são exatamente iguais aqui em Portugal com as palavras do Brasil, então eu tento ser cautelosa com algumas palavras que eu vou falar. Tivemos uma participação especial, gente, aqui. Que bonitinho o cachorro. Aí já foi embora já. Gente, esse vídeo não é para falar só o mal de Portugal, não é para falar, mas assim para alertar, porque nos últimos 5 anos, gente, isso são dados, teve um aumento mais de 505% na questão de xenofobia, questão de preconceito contra brasileiros aqui em Portugal. Então, você que está vindo aqui nesses próximos meses, nesse ano, já venha preparado com isso, o psicológico muito bem estruturado, porque infelizmente vão acontecer esse tipo de coisas corriqueiras, né? Não é todos os dias, a gente sempre ouve e nem sempre é diretamente, né? São essas frasezinhas soltas em que você sente aquela coisa ácida no fundo de que você brasileiro está fazendo ou algo errado por você ser brasileiro, ou então porque você deve falar da forma como eles. Então, assim, cada local de trabalho vai ter um tipo de preconceito diferente, né? Então, mas sempre vai ser direcionado por sermos brasileiros. Esses dados não são da minha cabeça, não tô tirando só querendo falar mal dos portugueses, mas sim, vou deixar aqui do lado, sempre sai notícia com dados atualizados, né, dessa questão do aumento, ainda mais agora, saímos de uma pandemia e veio muitos brasileiros, não só brasileiros, tá, gente, aqui em Portugal tem muita nacionalidade, aqui você vê bastante indiano, tem bastante indiano, bastante espanhol, americano, chinês, tudo, você encontra de tudo, né? Africano, tem muitos africanos aqui também. Então essa questão de xenofobia não é só com brasileiros, né? São xenofobia com outras nacionalidades também. Então se você que está me assistindo é de outro país, também venha preparado, porque aqui existe xenofobia contra a nacionalidade, né, gente? Contra os imigrantes. Então se você está vindo aqui para Portugal, já se prepara, porque não é fácil, porém você consegue superar isso tranquilamente, tá ok? Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi mesmo um vídeo mais para esclarecer, meio que para mostrar para vocês um pouco, né, dessa questão. Não são sempre flores, não são mil maravilhas, né? Nós temos esses pequenos acontecimentos aí no decorrer do nosso processo de adaptação. Então são coisas que às vezes deixam a gente um pouco triste, um pouco abalado, mas a gente, né, levanta, ergue a cabeça e segue em frente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!